ao 32. Palavra do Senhor nessa noite irá falar aos nossos corações, e espero que o seu coração, como também o meu, esteja preparado para ouvir a sua palavra. 17, do 20 ao 32. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E diz João: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não varde e nem o sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo também a todos. Mas assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. E aí o 32, toda a igreja: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, posso sentar. Glória a Deus. Amados, antes da mensagem, queremos aqui dar já alguns avisos. A pastora, ela pede que todas as mulheres, depois do culto, aguarde ela aqui, que ela quer conversar com as mulheres de Deus aqui. Todas as mulheres, viu? Vocês não saiam, né? Se ela chegar antes do culto, se chegar um pouco depois, mas aguarde ela, que ela vai chegar aqui umas 8 horas, tá bom? E também, amados, sábado, o que é que vai acontecer no Ministério Shalom? À noite, o grande congresso dos homens de Deus. Já está sendo tudo preparado ali na Iparana, né? E tudo será para a honra e a glória do Senhor, né? Estaremos ali unidos, né, com os homens envolvidos nesta obra, e assim irá ser com certeza um grande culto ali ao Senhor, em que nós iremos fazer no sábado. Amém, homens? Amém? É desse jeito, né? Então, é o que vai acontecer também. E na primeira segunda-feira de julho, nós estaremos inaugurando, né, a 11ª igreja ali em Pacatuba, ou seja, no Gereissati 3.
Queremos levar ali uma caravana, né? Para nós ali fazer ali um culto abençoado. E tudo será para a glória de Deus. Será numa segunda-feira, ou seja, da manhã a 8 dias, não é isso? Não, da manhã a 15 dias, né? Então, da manhã a 15 dias. Será ali mais uma igreja aberta, né? Para a glória de Jesus ali. Vamos orar para que Deus, né, dê força, encoraje a família que irá cuidar ali, porque hoje, né, você, na verdade, para estar na frente de um trabalho, só se você tiver uma chamada muito forte. Né? E quem tem essa chamada jamais vai desistir. Né? E vai ser ali aquele grande trabalho para a honra e a glória do Senhor. Não tenho nem dúvida disso. Nós já temos lá mais de 20 irmãos. Viu? Alguns já se batizaram aqui no último batismo, 5 se batizaram. Nós estamos muito alegres ali. E a gente se alegra exatamente vendo o trabalho dessa maneira, né? Nessa noite gloriosa, queridos, queria que você prestasse atenção, toda a atenção seja voltada para a palavra. Tá certo? Hoje é uma palavra, não digo uma palavra evangelística totalmente, mas é uma palavra, né, voltada para a igreja, mas também pode alcançar, porque a palavra ela alcança a todos, né? Alcançar pessoas que ainda não se decidiram a sua vida para Jesus. Mas a gente olhando para o tema dessa mensagem, né, a gente pode ver que é uma advertência séria. E essa advertência está exatamente no último versículo do texto a qual nós lemos há pouco instante, né? Que é o versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus, ele nos advertiu, queridos, em outras vezes, a respeito exatamente de conservarmos a nossa fé genuína em Cristo, em relação à nossa morada no céu, ou seja, a espera do Senhor para buscar a sua igreja. Nós hoje estamos nesse culto aqui na igreja, certo? Só que o mais importante desse culto é a gente ter a nossa consciência e a convicção. Se você não tiver, querido, você pode ser tudo, menos igreja do Senhor. A convicção de que a gente irá morar no céu. Nem glória a Deus, tá bom. Meio tímido, mas tá bom também. Entenda isso. Às vezes, a gente, se nós não tivermos cuidado, a gente fica tão desapercebido com as coisas desse mundo, que a gente pode até perder esse foco. E o Senhor foi uma das coisas que mais ele advertiu a igreja a respeito da vigilância. E uma das advertências do Senhor fala exatamente ali das 10 virgens, que era a parábola. 5 delas, diz a Bíblia, que eram prudentes. E 5 delas eram o quê? Nécias. Ou seja, 5 delas estavam aguardando o noivo e 5 delas não estavam preparadas. E às vezes a gente lê esses textos,
Só que esses textos, irmãos, é uma advertência para nós, né? E aqui nós temos outra advertência, além dessa que nós falamos aqui, é o que nós iremos tratar, mas eu queria trazer aqui outra advertência que fica lá em Lucas 13 e 24. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor para nós. Lucas 13 e 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, quem falou isso? Jesus, que muitos procurarão entrar e não poderão. Deixa aí, tira agora não. O que é que nós entendemos com isso? Tem pessoas que querem, na verdade, ir para o céu, mas do jeito dele, da maneira dele, amando as coisas do mundo, vivendo uma vida de mentira, uma vida totalmente fora da palavra de Deus, e vão querer entrar, mas não entrarão, porque o versículo, a parte A do versículo diz que a porta, ela é estreita. Ou seja, isso está falando de quê, amado? De dificuldade. Que nós não entraremos assim facilmente, ou seja, de qualquer jeito. Alguém pensa, na verdade, que os céus é para pessoas de qualquer jeito, mas não é. Eu muito me lembro que quando Jesus estava ganhando os judeus ali, os judeus estavam se convertendo, tem muitos judeus convertidos, né? Muito, embora seja a minoria dos judeus, mas tem judeus convertidos. E Jesus estava lá ensinando, e muitos judeus se convertendo. Aí ele chega, aí olha para os judeus, lá no versículo 8 e 31, né? Eu creio que é de Mateus. Vocês conhecereis a verdade vos libertará, mas é o 32. João 8:31, é isso aí, 8:31. Vamos lá. Olha o que Jesus disse aí. 8:31 de João. Jesus dizia, pois, a quem? Aos judeus que tinham crido nele, ou seja, se convertiram, né? Se vós permanecerdes, que irmãos? Na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Ou seja, o discípulo, ele é parecido, sabe com o quê? Com o professor, com o seu mestre. E este parecer, amados irmãos, é no caráter, é no comportamento. E ele diz muito bem claro que se permanecer, só poderá ser verdadeiramente discípulo de Jesus se permanecer aonde? Na sua palavra. O que é que eu entendo com isso? Quem não anda na palavra de Deus não são conhecidos verdadeiramente discípulos de Jesus. Pode até frequentar uma igreja, pode até estar na frente de um trabalho na igreja, pode ser pastor de igreja, obreiro de igreja, missionário. Título não leva ninguém ao céu. Título é pelo que, na verdade, o que nós temos feito e pela chamada que nós temos, na verdade, abraçado. Mas entenda muito bem isso.
A palavra de Deus é mais séria que muita gente pensa, amados irmãos. E nessa noite, Deus está trazendo aqui um alerta para quem? Para a igreja do Senhor. Para mim. E para você que está aqui e você que está nos assistindo. E aqui a gente pode ver muito bem essa advertência. Veja o que diz também aí Mateus 24, do 37 ao 39. E como foi nos dias de quê? De Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Portanto, o que era que acontecia naquela época? Assim como nos dias de quê? Anterior ao dilúvio. Antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Deixa aí, olha só. Naquela época, né, antes do dilúvio, o povo se divestia, né, o povo casavam, descasavam, casavam de novo. É o que diz aí, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, e diz que a situação do povo da época, do momento que Jesus vem buscar a sua igreja, o povo estará exatamente como no dia de Noé. Ou seja, é uma advertência para nós. E uma certa vez Jesus falou muito forte com a multidão e os discípulos que estavam ali presentes. Ele estava, que nem eu estou pregando para os irmãos. Ele chega e fala umas declarações muito fortes. E diz: olha, aquele que quiser vir após mim. Ou seja, aquele que quiser andar comigo, primeiramente de fazer o quê? Negar a si mesmo. Ou seja, anular todo o nosso ego, todo o nosso eu, toda a nossa prepotência, todo o nosso orgulho. Só anda com Jesus se não tiver isso. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, ou seja, se anule. E depois, tome a sua cruz. É a parte ainda mais difícil ainda, irmãos, é tomar a cruz. Por quê? Porque a cruz, ela é símbolo de quê? De morte. A cruz é símbolo de escárnio. A cruz é símbolo, sabe de quê? De também de blasfêmia. A cruz é símbolo de sofrimento. Tomar a cruz, segundo aqui a Bíblia, é você estar pronto para sofrer. Sofrer e sem revidar o sofrimento. E depois de negar a si mesmo, e depois de tomar a cruz, ainda tem outra parte, que é a terceira parte. Siga-me. Porque pode ter pessoas que pegou a cruz, sentou em cima dela e parou. Siga-me. Quem está entendendo? Olha só. Ser crente é mais do que a gente pensa. É mudança. É olhar para o céu com um olhar espiritual.
É viver aqui como se aqui não estivesse, mas visando os céus. É difícil, é? Só que com a ajuda do Santo Espírito, viu, amados obreiros? Nós temos condições de sermos assim. Tem pessoa que nessa noite aqui, quase não vinha por culto, por alguma coisa que aconteceu agora à tarde. Mas assim mesmo veio. Porque Deus quer falar contigo fortemente. Isto é espiritual. Nós temos que trabalhar, nós homens principalmente, que somos responsáveis pelo lar, para ganhar o pão de cada dia, não é isso, homens? Esses homens, meu Deus, nem a boca abre, meu irmão. Homens, cadê os homens? Abre a boca, macho. É engraçado, né? Quando assiste um time de futebol, é aqueles gritos, aquele pulo, alguns, né, claro, né? E tem uns que nem dormem, né? Às vezes na igreja dorme, mas lá eu quero ver dormir. Aí aqueles gritos medonhos na igreja é tímido. O que é isso, meu irmão? Deus está conosco ou não está, amados? Então, é desse jeito. E aí nós podemos ver uma coisa tão nítida, mano, no nosso dia de hoje. Deus nos advertindo de uma forma muito forte, né? E agora, Ele fala agora exatamente nesse texto que nós lemos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Como é que nós vamos lembrar dela? Para lembrar dela, nós temos que conhecer a história dela também. Lembrai-vos da mulher de Ló. E nós sabemos, querida igreja, que a mulher de Ló, ela e seus muitos privilégios. Aquela mulher, ou essa mulher que está sendo falada, ela teve muitos privilégios. Primeiro privilégio, ela teve um marido justo. Ou seja, ela teve um marido crente. E onde é que eu vejo isso, pastor? Em 2 Pedro 2:7. Diz a Bíblia que Ló era justo. Ou seja, ela teve o privilégio de ter um marido crente. E livrou o justo Ló. Quem era justo? Ló. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Jó era um homem justo. Ló era um homem justo. E a sua mulher, que não tem o nome dela aqui, ela teve o privilégio de ter o seu esposo como homem justo, Ló. Mas outro privilégio, ela teve também, além disso, parentes crentes, como quem? Como Abraão e Sara, que era mulher de Abraão. Isso mostra o quê? Ela teve esse privilégio, mas nem o seu marido, nem os parentes dela podem fazer nada por ela. Por quê? Porque a salvação, ela é o quê? Individual. Bom, é toda a família envolvida na obra. Mas, se não puder ser assim, nós devemos entender uma coisa, que a salvação, ela é individual.
Se a mulher não quer, o homem quer. Se o homem não quer, mas a mulher tem que querer. Ah, não vou ser crente por causa da minha esposa. Ah, não vou ser crente por causa do meu esposo. Salvação, ela é individual, amados irmãos. E aí então, ela teve o privilégio de ter parentes crentes. Quem eram os seus parentes? Abraão e Sara. Com certeza aquela mulher ouviu muito a história dos seus parentes. Um privilégio raro e especial que ela teve também foi advertida por anjos para uma fuga apressada. Quem lê a Bíblia lá, em Gênesis, diz a Bíblia que chegou 2 varões, 2 anjos na cidade, procurando aonde era a casa deles. E chegando lá na casa, ela teve o privilégio de ser visitada por anjos. Amém? Visitada. E esta visita não foi só uma visita, mas foi, na verdade, enviado por Deus para que eles viessem se despertar e saíssem apressadamente da cidade. Esse foi mais um privilégio que aquela mulher teve, gente. E eu falo como oportunidade. Foi despertada espiritualmente. E ela fez até um começo. Ela começou exatamente a sua viagem para sair da cidade. Ela foi até obediente no início. Começou. O que é que eu entendo com isso? O importante não é o começo. O importante é o fim da jornada, a gente chegar lá. Semana passada eu passei na rua ali, Saci, encontrei um jovem, que não é mais jovem, né? Era jovem na minha época, deitado numa calçada em pleno meio-dia. E aquele jovem teve o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, de passar uma temporada na igreja, exatamente na igreja que eu me congregava, na minha época, batizado com o Espírito Santo, e hoje se encontra jogado por Satanás, nas drogas, sem casa e sem família. Mas ele teve o privilégio de ser um jovem de Deus, batizado com o Espírito Santo. Não foi mentira, foi verdade. Ele foi batizado que eu presenciei. Aí eu comecei a olhar para ele e me deu pena de ver aquele homem daquela forma, daquele jeito. Mas ele teve a sua oportunidade. Ele teve o privilégio de receber não só o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só que lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ver. Então, foi despertada espiritualmente e fez um começo. Já havia sido salvo uma vez. Veja o que diz Gênesis 14, 16. Ela teve uma experiência, ela tinha sido, e tornou-se a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão,
e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Ele tinha sido ali, só isso aí mesmo. Tinha sido saqueado, o seu inimigo tomou tudo que ele tinha. Aí Deus usa o seu tio Abraão, e Abraão se junta ali com outras pessoas, e Deus na frente traz de volta a Ló. E a sua mulher, ela teve o privilégio de ver a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Ela viu o agir de Deus na vida de toda a sua família, principalmente dela. Seu pecado. Qual foi o pecado daquela mulher? Foi incrédula. Incitou, não se apressou a obedecer. Aquela mulher, ela cometeu o pecado da incredulidade. Quantos livros tem essa Bíblia? 66 livros. Mais de 3.500 versículos. Agora eu pergunto: nós temos que obedecer todos eles ou não? Nós temos que crer em tudo que está aqui ou não? Hein, irmão? Tudo que está aqui é verdade ou não? Para os irmãos e para mim. Hein? Você discute alguma coisa que está aqui que não seja verdade? Pois é. E quem discutir é incrédulo. E quem não cumprir é incrédulo. Aquela mulher, ela foi incrédula. Ela simplesmente ouviu os anjos dizendo: apressa-te, que Deus vai acabar, destruir essa cidade com fogo e enxofre. Ela começou a ir, mas o pecado daquela mulher foi desobedecer lá, já quase saindo da cidade. Foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus. Se tem uma coisa, querida, que mais mexe com Deus, em termos negativos, é a ingratidão de um crente. A pessoa ingrata é a pessoa que não sabe agradecer, mais murmura do que louva ao Senhor. Aquela mulher cometeu o pecado da ingratidão. Foi um dos seus pecados. Desprezou a misericórdia de Deus. Amou mais o mundo do que a Deus. Mais o mundo. Pregamos um dia desse aqui na igreja, e diz a Bíblia que nós somos luz de quê? Do mundo. A luz, ela ilumina no meio das trevas. As pessoas têm que olhar para nós, amados, e olhar em nós a diferença. Se os seus atos é ato de pessoas não crentes, pessoas, na verdade, que ainda amam o mundo, isso mostra que está sendo desprezada a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. As pessoas têm que olhar para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa vida, e ver que nós somos luz do mundo. Luz do mundo. Olha para nós
e ver em nós a diferença. Se não olhar, querido, nessa noite é noite de reconciliação. É noite de salvação aqui na igreja. Não amei o mundo e nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não está nele no sentido que nós não queremos o amor de Deus. E o amor de Deus está onde? Lá em João 3,16. Veja lá. É uma das revelações mais fortes que João fala a respeito do homem, de Deus em relação ao homem. Porque Deus, o que foi que Deus fez? De tal maneira, você faria isso? Que deu seu Filho unigênito. Só Jesus é unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, não vá para o inferno, mas vá para o céu. O céu. O céu, gente. Mas para ter a vida eterna é necessário que creia. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vejo muito assim, muito forte, sabe o quê? Já falei aqui e não canso de falar. A vida de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, rico. Com certeza era aquele cobrador que cobrava mais do que era necessário, enricou. Só que Zaqueu, ele teve um encontro glorioso com o Senhor. E diz a Bíblia que quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, houve uma mudança de 360 graus na vida de Zaqueu. Senhor, quero declarar aqui no meio de todo mundo, aqui dentro de casa, que agora eu quero ser crente de verdade. Eu quero ser crente para morar no céu. Quero dar metade dos meus bens aos pobres. Olha só. Um homem que roubava, com certeza a Bíblia não diz que ele roubava diretamente, mas se ele próprio se acusou-se. Aí agora aquele homem é um homem que tem o quê? Um coração generoso. Diga, coração generoso. É o que Deus tem colocado em nós. E se eu roubei alguém, se eu tirei de alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. O homem era crente ou não? Hein? O homem agora era crente. Diferente da mulher de Ló. E aqui a gente pode ver o amor, ela agora tinha um amor mais ao mundo que a Deus. E qual foi o seu castigo então, igreja? Perdeu a vida eterna. De repente, estando bem próxima da salvação. Hein? Bem próxima da salvação, aquela mulher perdeu a vida eterna. É por isso que diz, a advertência é: lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. Seu dia de graça tornou-se em seu dia de juízo. Como também agora vem uma advertência para nós de hoje. Para nós, estamos aqui nessa noite. Primeiro, ela pôs a mão no arado, mas olhou para trás. Lucas 9:68. Ela pôs a mão no arado,
Olha só. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Queria seguir a Jesus, mas ainda queria um tempo. Não tem aquelas pessoas, irmão, você quer nessa noite aceitar Jesus? Não, hoje não, não é hoje não, né? Hoje não, achando ele que tem o amanhã, achando ele que amanhã pertence a ele. Hoje não. Deixa primeiro eu ir, me despedir, dar um beijinho lá na minha família, aí depois, né? Depois vou te seguir. Veja o próximo versículo aí. O próximo versículo. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou nós somos ou não somos. Ou a gente leva as coisas a sério ou não levamos. Quem está entendendo? É assim, gente. Uma advertência para nós nessa noite. Jesus pode vir buscar hoje a igreja? Pode vir buscar a igreja hoje? Pode. Tudo ele pode. Mas o que ele quer é que todos nós estejamos preparados. Então, aquela mulher, olha só, seu castigo, perdeu a vida de repente em tudo, né? Já bem próximo da salvação. Seu dia de graça tornou-se em seu dia de juízo. Advertência para nós hoje, né? Somente iniciou, mas não completou a sua decisão. Ela iniciou, mas não completou. Hebreus 6, do 4 ao 6. Ela começou, mas não terminou. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram boa palavra, amém, queridos, de Deus, as virtudes do século vindouro, e agora recaíram, olha só, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o põem ao vitupério. Olha só, tem pessoas que não têm exatamente o seu coração aberto para o arrependimento. Essas pessoas crucificam Jesus novamente. Mas o que diz? Aqueles que recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Senhor, estou arrependido do que fiz. Eu não quero naquele dia ser reprovado. Me salva, me perdoa. E o Senhor faz o quê? Perdoa. Perdoa, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é rico em perdoar. Ele é rico em misericórdia, queridos. Aleluia. Foi o que faltou àquela mulher ter esse entendimento. Provocou a ira de Deus. Veja o que diz 1 Coríntios 10 e 22, ela provocou a ira de Deus sobre a vida dela. Ou irritaremos o Senhor? Uma pergunta. Somos nós mais fortes do que Ele? Paulo perguntando. Somos mais fortes que Deus? De jeito nenhum. Nós iremos irritar o Senhor?
Irmãos, quem conhece a palavra é diferente de quem não conhece. Se nós conhecemos a palavra, nós não somos mais inocentes. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia, ela é muito bem clara para nós. Se eu conheço a palavra, eu faço o contrário, irá ser pesado, mais forte para nós, exatamente o juízo. E aquela mulher, ela conhecia, porque ela foi exatamente despertada. E aí nós podemos ver, provocou a ira de Deus, né? Desprezou a graça de Deus. Ela desprezou simplesmente. Romanos 2:4. Olha o que diz Paulo aos Romanos. Ela não quis a graça de Deus. Não quis, simplesmente. Como muitos também são hoje. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento? Ou seja, não é suficiente, Paulo está dizendo, não é suficiente para nós, para nos arrependermos, entender que Deus é longânimo, amém, queridos? Deus, Ele é benigno, amém? Ou seja, isso diz Paulo aos Romanos, que isso é suficiente para que a gente venha a se arrepender. Ou seja, até aquelas pessoas, né, que lá na sala tem aquele tapete bem bonito, um tapete bonito, né? 3x3. Né? Ela varre tudo, toda a casa. Mas ela não mexe no tapete. E o tapete é só indo sujeira. No dia que ela quer mexer no tapete, veja lá o que tem debaixo do tapete. Hein? Muita poeira. Assim, muitas pessoas estão colocando o erro embaixo do tapete. Para que ninguém veja, mas Deus está vendo exatamente os nossos erros. Será que a benignidade, a longanimidade, a paciência de Deus não é suficiente para levar nós ao arrependimento? A nos arrependermos daquilo que estamos fazendo que não está de acordo com a palavra de Deus? Foi o que faltou naquela mulher. Primeiro, por isso, cuide-se de obter lucros terrenos, cuide-se em se resistir à ordem de Deus, e por último, cuide-se em excitar quando Deus manda apressar. Quando Deus chama a sua igreja para um conserto, uma renovação, um entendimento. E essa palavra de advertência para nós, uma advertência séria. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela mulher, ela não chegou no seu trajeto final. Diz a Bíblia claramente que ela ia andando. Não foi o que ela fez? Foi o que ela fez? Olhou para trás. Que casa linda eu estou deixando, né? Olha os bens que eu estou deixando, né? Olha a cidade, olha aqui a diversão, a cidade, né? As coisas do mundo, ela sentiu saudade pelo momento. Mas foi o que o anjo disse? Deus tinha dito para o anjo dizer o quê? Corra, se apresse e não olhe para trás. O apóstolo Paulo disse que as coisas velhas ficaram para onde, irmãos? E eis que tudo se tornou.
As coisas velhas do passado, a mentira, o engano, a prostituição, aleluia, ficou para trás, agora tudo se fez novo na vida daqueles que querem morar no céu um dia. O orgulho, a prepotência, a falta de perdão, a falta de também perdoar as pessoas. Dia desse, meu irmão disse: pastor, tem um irmão aqui na igreja que não fala comigo. Meu irmão, eu não posso fazer nada. Se ele quer ficar aqui, que fique. Ora, né? Como é que eu sou irmão do Carlinho e eu passo pelo Carlinho e não falo com o Carlinho? Hein, Carlinho? Hã? O que é isso? Onde é que tu aprendeu isso? Onde é que eu aprendi isso na Bíblia? Como é que eu não quero andar com o Bruno? Como é que a Maria não quer andar com a Raimunda? Hein? Como é que é isso aí? Como é que tem crente que não quer andar com o outro? O que é que eu não estou entendendo nada em relação a isso aí. Deve ser outra Bíblia que alguém está lendo. E não a Bíblia que é a verdade de Deus. Ainda bem que o povo aqui não é assim, amém, queridos? Amém? Deus, Ele é fiel conosco, amém, queridos? Nós amamos irmãos, amém? Queremos andar todos juntos, amém? E não olhar para trás também? É? E não olhar para trás. Olhai para Jesus, diz Hebreus. Olhe para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia.